Olá, alunos! Vamos dar início à resolução de exercícios da unidade 8. Bom, o primeiro exercício é sobre flexão pura e o enunciado é o seguinte. O tubo retangular mostrado na figura é um extrudado de liga de alumínio para a qual σE é igual a 275 MPa e σL é igual a 414 MPa e E é igual a 73 GPa. Desprezando o efeito dos adoçamentos, determine a. O momento fletor M para o qual o coeficiente de segurança será de 3 e B, o raio de curvatura correspondente do tubo. Então, vamos lá. Bom, identificando o que foi lido ali no enunciado, né? Vamos anotar aqui as informações que nós temos. Bom, nós temos, né, pelo enunciado, que σE é igual a 275 MPa. Para facilitar as nossas contas, eu vou transformar tudo na unidade kN por centímetro quadrado, tá? É uma opção minha aqui para resolução. Então, para fazer isso, é só a gente dividir aqui por 10. Então, vai ficar 27,5 kN por centímetro quadrado. Mas, afinal, vocês lembram o que significa σE? O que é isso? Ah, isso daí a gente viu na unidade 4. É a tensão limite de elasticidade. É a tensão até a qual o material se mantém no regime elástico. Então, vou escrever aqui, ó, tensão limite de elasticidade. Bom, o que mais nós tínhamos no enunciado? Nós tínhamos também σL. σL era dado como 414 MPa. Bom, transformando aqui para a unidade que eu estou trabalhando, vai ficar 41,4 kN por centímetro quadrado. E o que significa σL? σL é a tensão limite máxima aí. É o máximo que o nosso material pode suportar. Outro dado do exercício foi o módulo de elasticidade, igual a 73 GPa. Bom, vamos transformar aqui para MPa, então fica 73 vezes 10 a terceira MPa, e finalmente a gente chega então a 7.300 kN por centímetro quadrado. Esse, então, é o módulo de elasticidade. Bom, o que mais que a gente precisa? Para resolver problemas que são sobre flexão, a gente sempre precisa de uma propriedade geométrica da seção transversal. Qual é ela? O momento de inércia. Então, vamos para isso. Então, vamos para as propriedades geométricas. Bom, no caso, a propriedade geométrica que a gente vai calcular é o momento de inércia. Bom, o momento de inércia em relação a qual eixo? Isso é muito importante. Vou desenhar os eixos aqui na nossa figura, né? Não comentei, mas essa aqui, ó, é a seção transversal que a gente tem e esse aqui é o tubo. Ele está solicitado aqui, ó, por esse momento fletor. Eu vou considerar os eixos da seguinte forma, ó. Vou considerar aqui um eixo Y, como a gente fez na nossa dedução na aula, e vou considerar aqui um eixo Z. Bom, então o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o momento IZ.
que é onde está aplicado aí o momento fletor. Então, como que a gente vai obter aí o momento de inércia? Olha só, a gente pode fazer assim, ó, a gente pode, né, nós temos que calcular o momento de inércia para um tubo, então uma seção vazada. Nós podemos fazer isso como sendo o momento de inércia para a seção cheia, menos o momento de inércia para aquele pedacinho interior que seria o vazado. Bom, então vamos trabalhar tudo em centímetro, ó. Aqui tem 83 milímetros, então seria 8,3 centímetros. E aqui tem 125 milímetros, portanto seria 12,5 centímetros. O retângulo interno, ele vai ter quanto? Olha só, vai ter 83 menos 6,5 menos 6,5, tá? Isso daqui vai dar pra gente o valor de 7. E temos aqui, nesta outra direção, a mesma ideia. 125 menos 6,5 menos 6,5. Isso dá pra gente aqui 11,2. Certo? Só confirmar aqui. Bom, então, agora nós vamos resolver isso, né? Realmente fazer aqui o momento de inércia em relação ao eixo Z. Então, para esse elemento aqui, ó, o que que a gente tem que fazer? Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Então, vai ficar 8,3 vezes 12,5 ao cubo dividido por 12. Menos, para esse outro retângulo, 7 vezes 11,2 ao cubo dividido por 12. Fazendo essa conta, a gente chega, então, ao valor de 531,3 centímetros quadrados aproximadamente, tá? Então, isso daí, a gente obteve aí o momento de inércia. Bom, qual que é a próxima questão? Bom, tudo que nós aprendemos e vimos na aula teórica era com relação ao regime elástico. Era uma hipótese básica que o material estivesse no regime elástico linear. Então, vou fazer essa primeira pergunta aí. O tubo está no regime elástico? Bom, então vamos ver se o tubo está no regime elástico. Nós queremos aí encontrar o valor do momento máximo para quando eu tenho um coeficiente de 3. Então, vamos primeiro ver aí qual seria a nossa tensão admissível. A tensão admissível nada mais vai ser do que sigma admissível é igual ao sigma limite dividido pelo coeficiente de segurança, que no caso é 3. Então, nós temos aqui, ó, 41,4 dividido por 3, e a gente obtém que esse valor é 13,8 kN por centímetro quadrado. Bom, então essa vai ser a tensão que vai estar solicitado o nosso elemento, né? A gente quer encontrar qual que é o valor aí máximo para o momento fletor que vai estar atuando. Então, a gente vai comparar esse valor com a propriedade σE. O que a gente vai observar? Então, como σE é maior que sigma admissível, o nosso elemento estrutural está no regime elástico. Ou seja, nós podemos utilizar as equações desenvolvidas na aula expositiva. Então, vamos lá, vamos aplicá-las. Bom, então, o próximo passo, a gente vai responder agora a questão, né, a letra A, que diz sobre o momento fletor. Então, vamos lá, vamos ver sobre o momento fletor.
momento fletor que pode atuar aí. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos relembrar qual que é a equação. A equação que a gente tinha era essa aqui, ó. Sigma x é igual ao momento vezes y, que é a distância da linha neutra até a fibra que eu quero, dividido pelo momento de inércia iz, perdão. Bom, a gente quer obter sigma máximo. Então, a gente vai usar sigma máximo, a gente tem que usar I máximo. Quanto que é o I máximo aqui? Então, portanto, nós vamos usar o Y máximo. Quanto que é o Y máximo? É este valor aqui, ó. É metade do comprimento total, né? Que é a posição da linha neutra. Então, vai ser metade de 12,5 é 6,25 centímetros. Então, como que ficou? Ó, o valor de sigma vai ser o valor que a gente obteve aqui, de 13,8 kN por centímetro quadrado, igual ao valor do momento, que é o que a gente quer descobrir, vezes y máximo, que é 6,25 centímetros, dividido pela propriedade que a gente acabou de obter, que é o IZ, que é 531,3 centímetros a quarta. Resolvendo isso daqui, ó, eu chego que o momento aplicado é igual a Se eu quiser transformar isso daqui para ficar na unidade kN por metro, eu fico com 11,7 aproximadamente kN metro. Então, essa aqui seria a nossa primeira resposta. A letra B, ela pede para a gente a curvatura, na verdade, o raio de curvatura. Então, vamos aqui para a letra B. Então, a letra B pede para a gente o raio de curvatura. Vamos tentar entender o que está acontecendo com esse nosso elemento. Ele é um elemento engastado numa ponta, livre na outra, onde eu estou aplicando um momento fletor. Então, olhando este elemento aqui, né, numa vista lateral, eu teria alguma coisa parecida com isso, ó. Então, aqui está a parte engastada e aqui estaria a curvatura após a aplicação do momento fletor. Então, aqui está o momento fletor M, que a gente acabou de descobrir. O raio de curvatura é com relação aqui ao eixo neutro. Então, eu teria aí o raio de curvatura da seguinte maneira, ó. Se eu pensar aqui como sendo o nosso centro O do raio de curvatura, esse aqui seria o raio de curvatura R que a gente está interessado em descobrir. Bom, então como é que a gente vai fazer? Relembrando lá da aula, 1 sobre R é igual a M sobre EI. EI é quem? Rigidez à flexão. Então, é só substituir aí, ó. O que a gente tem? 1 sobre R é o que a gente quer descobrir. O momento que a gente obteve, vou usar aqui o valor em kN por centímetro. Então, vamos lá. 1173,1 dividido pelo módulo de elasticidade, que é 7.300, para ficar tudo aí na mesma unidade, né? Ó, aqui está em kN centímetro e aqui está em kN por centímetro quadrado. Vezes o módulo de elasticidade, que é 531,3 centímetros a quarta. O que a gente obtém? Então, fazendo essa conta, a gente vai obter um raio de 3.306 centímetros, ou, convertendo aí para metro, um raio de 33,06 metros. Então, esse aqui é o raio de curvatura para o nosso problema. Bom, com isso a gente conclui a resolução do problema. Nosso segundo exercício ainda trata sobre flexão pura. Então, vamos ler o enunciado.
Foram propostas duas soluções para o projeto de uma viga. Determine qual delas suportará um momento M igual a 150 kNm com o menor esforço de flexão. Qual é esse esforço? Com que porcentagem a solução adotada é mais eficiente? Duas propostas de solução. Então, aqui a proposta A e aqui a proposta B. Qual que é a diferença entre elas? A proposta A tem duas chapas na alma do perfil e a proposta B tem duas chapas na mesa do perfil. E o problema é que a gente determine qual delas vai suportar o momento de 150 kNm com o menor esforço de flexão, quer dizer, com a menor tensão normal de flexão. Então, a gente vai calcular isso. E com esse resultado, a gente vai ver qual é mais eficiente. Bom, quando a gente vai pensar, então, nos problemas de flexão, o que é importante para a gente? É importante a propriedade geométrica relacionada aí ao momento de inércia. Então, a gente vai ter que calcular tanto para esta como para esta proposta, para finalmente poder usar a equação desenvolvida na aula. Bom, a gente tem que pensar também aonde que vai estar aplicado este momento M de 150 kNm, que não fica claro aí no nosso enunciado. Vamos supor que ele esteja aí no eixo de maior inércia, que tornaria aí a viga mais eficiente. Se eu pensar nisso, eu vou pensar no momento que está fletindo a seção desta maneira. Vou colocar aqui os eixos para a gente poder identificar melhor em qual eixo ele estaria atuando. Vou usar os mesmos eixos que nós usamos nas deduções, então o eixo YZ bem no centroide da figura. Bom, tratam-se de figuras duplamente simétricas, então onde estará o centroide? Estará justamente na intersecção dos eixos. Então, vou desenhar aqui, ó, esta primeira proposta, ela tem, ó, 300 mais 15 mais 15, então ela tem 330 de altura. O centroide vai estar aqui no centro, ó. Vou desenhar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, se ela tem 330, vai ser aqui 165 para cima, 165 para baixo. Nessa posição, então, aqui mais ou menos, estaria localizado o centroide. O outro, né, a gente sabe que vai estar aqui no eixo de simetria. Então, vai estar aqui. Então, aqui vai ser o eixo Y e aqui vai ser o eixo Z. Da mesma forma, aqui do outro lado, no centroide da figura, nós também vamos colocar a origem do sistema coordenado. Então, aqui aproximadamente no centro, né? Esse caso, a nossa seção tem 300 mais 30 mais 30, então tem 360. A metade seria 180 e 180 milímetros aqui. E vamos colocar os eixos aqui no centro geométrico da nossa seção transversal. Então, nossos eixos estariam aqui. Então, aqui o eixo Z e aqui o eixo Y. Então, o momento fletor, M, que está sendo pedido, ele teria vetor seta dupla aqui na direção Z, né? Perpendicular a um dos planos de simetria. Bom, o que nós vamos fazer? Bom, para aplicar, né, as equações desenvolvidas, nós precisamos das propriedades geométricas, no caso, o momento de inércia. Então, vamos obtê-las. Então, aqui, ó,
propriedades geométricas. Como eu estou pensando que o momento fletor atuante ele está atuando aqui na direção Z, eu vou calcular o momento de inércia também para a direção Z. Então, eu vou calcular o momento de inércia I para o eixo Z, então, para a seção A e para a seção B. Vamos começar aqui com a seção A. Vamos relembrar como calcula lá de estática, né? Que a gente vai usar o teorema dos eixos paralelos. Então, a gente divide a figura em retângulos menores e verifica se o centroide desse retângulo menor coincide ou não com o centroide da figura como um todo. Bom, se coincidir, tudo bem, a gente vai usar ali só o BH ao cubo sobre 12. Caso não coincida, a gente tem que aplicar aí o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos começar pensando nesse retângulo aqui superior, que tem 200 milímetros por 15 milímetros. Para começar, eu já vou fazer em centímetros, que vai facilitar as nossas contas. Então, vamos fazer em centímetros. Então, em vez de considerar 200 milímetros, eu vou considerar exatamente 20 centímetros. E aqui, 1,5 centímetro. Então, vamos fazer isso. Então, para esse retângulo aqui, ó, onde está localizado o centroide desse retângulo? Tá mais ou menos por aqui. Então, ele está distante do centroide da figura como um todo. Então, eu vou ter que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos fazer, ó, vai ser 20, então é aqui a base na direção do eixo Z, vezes a altura, que é 1,5 ao cubo, dividido por 12. Mais quem? Ó, aplicando os eixos, o teorema dos eixos paralelos, a gente faz o quê? Mais a área, que é 20 vezes 1,5, vezes a distância do centroide do retângulo pequenininho até o centroide da figura como um todo. Então, se a gente fizer aí, vai ser quanto? Ó, vai ser 165 menos, isso aqui está exatamente na metade de 15, então menos 7,5. Vai ser 157,5 milímetro. Em centímetro, 15,75 centímetro ao quadrado. Se a gente observar, existem dois desses retângulos, então eu posso multiplicar por 2. Então, vai ser isso aqui vezes 2. Já está contabilizado os dois retângulos aí. Fica faltando esse retângulo aqui interno, né? Que seria a alma. A gente pode pensar que agora ele tem base de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, e altura de 300 milímetros, ou seja, 30 centímetros. Então, mais 3 vezes 30 ao cubo. Agora, quem vai ao cubo é o valor de 300 milímetros, dividido por 12. Fazendo essa conta, ó, eu chego em 21.645 centímetros a quarta, aproximadamente. Bom, após encontrar, então, o momento de inércia para a seção A, vamos encontrar para a seção B. Segue mais ou menos a mesma lógica, né? Então, eu vou separar a figura em retângulos menores e aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, olha só, esse retângulo aqui de cima que forma a mesa da nossa seção transversal B, né? Da nossa segunda configuração. Ele tem quais dimensões? Ó, ele tem aqui como base também 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros, e a altura vai ser aqui 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Então, quando eu estou pensando em relação ao eixo Z, o momento de inércia vai ficar assim, ó, 20, agora vezes 3 ao cubo, dividido por 12. Tá aqui a diferença de um para o outro, né? Bom, novamente, ó, o centroide dele está por aqui, não coincide com o centroide da figura como um todo. Então, eu devo fazer o quê?
eu devo aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, eu vou somar aqui mais a área, então agora vai ser 20 vezes 3, vezes a distância, que é a distância deste centroide, do pequeno retângulo, até o centroide como um todo. Então, vai ser o quê? Bom, esse centroide, ó, ele está a uma distância da parte superior ali de 15 milímetros. Então, vai ser 180 menos 15 milímetros, que dá 165 milímetros. Em centímetros, 16,5 ao quadrado, né? Então, aqui, ó, vou ter também 2 retângulos, então, eu também vou multiplicar por 2. Tem esse retângulo em cima e esse retângulo embaixo. Bom, mais quem? Agora, referente a este pequeno retângulo vertical. Ele tem agora a base, né? Vai ser 1,5 e a altura vai ser, no caso, continuar sendo 30 ao cubo sobre 12. Fazendo essa conta, eu chego aqui a 36.135 centímetros a quarta. Então, perceba, ó, que eu tenho já um momento de inércia bem maior nesse caso, né? Bom, isso era meio esperado, porque aqui eu coloquei mais área distante do eixo onde eu estou avaliando o momento de inércia. Bom, vamos agora calcular as tensões para as duas configurações pedidas. Então, vamos para o cálculo das tensões. Vamos avaliar as tensões máximas, né? Então, vou avaliar sigma máximo para a nossa configuração A e vou avaliar também sigma máximo para a nossa configuração B. Como que eu calculo o sigma máximo? A gente vai relembrar que o sigma máximo, né, ele ocorre, a tensão normal máxima devido à flexão, ocorre para as fibras mais extremas. Então, eu vou escrever aqui, ó, M igual a Y máximo, dividido aqui pelo momento de inércia Z. Bom, isso aqui vai ser igual para as duas. Vai mudar aí as propriedades. Aqui é o momento de inércia da seção A, aqui é o momento de inércia da seção B. Então, vamos lá, ó. Qual que é o momento que o enunciado falou? 150 kN por metro. Eu tô fazendo tudo em centímetro. Então, vai ficar 150 vezes 10 ao quadrado, vezes, né? Vou colocar aqui, ó, quilonewton centímetro. Vezes quem? Quem que é o Y máximo? É a distância máxima aqui do centroide, que é a posição onde passa a linha neutra, né? Então, a distância máxima da linha neutra até a fibra onde eu quero calcular. Então, a fibra mais distante, ela tá aqui a 165 milímetros, ou seja, 16,5 centímetros. Dividido pelo momento de inércia, que é, para esse caso, 21.645 centímetros a quarta. Então, fazendo isso, resolvendo essa conta, eu chego em 11,43 kN por centímetro quadrado. Tá? Então, só relembrando, quem que é o Y máximo? Quem que é esse Y? Ó, o Y, ele está sendo medido aqui, ó, tá vendo? Nosso eixo Y. Então, eu vou ver qual fibra eu vou analisar. Eu vou analisar para a fibra mais distante, que tem o maior Y. Então, ela vai ser a fibra que está localizada exatamente a 165 milímetros. Lembrando também que daí, no caso da flexão pura, a linha neutra, ela passa pelos eixos de simetria aí da nossa figura, né? Passa aqui exatamente no centroide da figura. Bom, então aqui para a outra temos 150 vezes 10 ao quadrado também, quilonewton centímetro, é o mesmo momento. Agora o que vai mudar? Vai mudar o valor de Y, ó. O Y máximo vai valer quanto agora? Vai valer 180 milímetros, ou seja, 18 centímetros, dividido por
36.135 centímetros quadrados. A quarta, perdão. Fazendo essa conta, eu chego em 7,47 kN por centímetro quadrado. Então, a pergunta era, determine qual delas suportará um momento M de 150 kNm com o menor esforço de flexão. Qual a gente obteve o menor esforço de flexão? Foi a seção B. Então, a seção B, ela consegue resistir ao momento com o menor esforço de flexão. Vamos avaliar agora, finalmente, a eficiência. Que era o que estava sendo pedido aí no exercício. Então, eu vou fazer aqui uma relação entre as tensões, ó. Vou colocar aqui sigma máximo em B menos sigma máximo em A dividido por sigma máximo em A. Então, aí a gente vai ter uma porcentagem de eficiência. Então, fazendo isso, ó, ficou 11,43 menos 7,47 dividido por 7,47. Finalmente, resolvendo esta equação, eu chego a 0,53. Portanto, a seção B, né? Vamos chamar assim, né? A solução, a proposta, como vocês quiserem. B é 53% mais eficiente que a proposta A. Com isso, resolvemos mais um exercício sobre flexão pura. Bom, só para finalizar, estou apresentando a resolução desse exercício, olha só. Fala o seguinte, a seção transversal retangular da figura está submetida a um momento M igual a 9,6 kNm, como indicado na figura. Determinar a tensão normal no ponto B e a posição da linha neutra. Aí já está a resolução. Olha só, a gente vai ver que esse momento fletor, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o vetor seta dupla dele. Então, ele comprime um lado e traciona o outro. Entre o lado tracionado e comprimido, tem que haver uma região onde eu tenho deformações e tensões nulas. Essa região é justamente a linha neutra. Nós vimos na explanação teórica que no caso da flexão simétrica, a linha neutra passa pelo centroide da figura. Então, a gente sabe que a linha neutra passa aqui. Então, ela está, né, a uma distância aqui das arestas exteriores de 0,1 metro. Bom, o que mais? Bom, agora nós vamos ver que essa viga ou essa barra está sendo fletida na direção Y, eu tenho aqui um MY, então eu tenho que calcular o momento de inércia Y, eu vou utilizar ele aqui também, e em vez de usar a coordenada Y que a gente estava acostumado, agora eu vou usar a coordenada Z. Então, simplesmente aplicando aqui na equação, eu chego nesta tensão para o ponto B, tá certo? Então, era isso, só para a gente ver um modo diferente de aplicar o momento fletor, não sempre o momento fletor, né, com vetor seta dupla orientado na direção do eixo Z. Obrigada.